Olá, eu me chamo Eduardo Guidotti, sou aluno do curso Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Pelotas. E nesse vídeo eu estarei demonstrando teoricamente e experimentalmente o experimento de Torricelli. Mas quem foi Torricelli? Torricelli foi um físico matemático que nasceu na Itália, no ano de 1608, e que deu inúmeras contribuições experimentalmente e teoricamente para a ciência. E para melhor entendermos o experimento proposto no vídeo, eu estarei anunciando o Teorema de Torricelli, que diz o seguinte: é uma aplicação do princípio de Bernoulli e estuda o fluxo de um líquido contido em um recipiente através de um pequeno orifício sob a ação da gravidade. E vai ser a partir do Teorema de Torricelli que estaremos calculando a velocidade com que esse líquido sai através desse orifício. E o objetivo do experimento vai ser calcular a distância com que esse líquido chega num primeiro instante ao chão, calcular a margem de erro e calcular também a velocidade com que o líquido sai pelo orifício. E na sequência eu estarei mostrando os procedimentos que eu fiz para a execução do experimento. Aqui foram os materiais necessários e com cinco garrafas eu recortei e as emendei e fazendo os seguintes furos, nas seguintes alturas, com a altura de 73 cm para a altura máxima de água. E vamos lá, venham comigo aqui. Aqui eu estou usando uma fita métrica para fazer a medida da água. Aqui nós temos as seguintes alturas. Aqui o meu nível máximo de água, 73 cm. Logo abaixo, desde a base. Aqui 60 cm de altura, temos outro furo em 40 e outro em 20. No momento que eu estarei tirando a fita isolante, vai ser jogado a água na fita e eu estarei fazendo medições das seguintes medidas. Para o primeiro furo, a 60 cm, estarei destampando a tampa do tubo, do recipiente, para que então haja a pressão atmosférica. Estarei descolando então a fita isolante e observem onde vai cair a água. Para o segundo furo, que se encontra a 40 cm da base, eu estarei novamente tirando a tampa e vamos ficar observando aonde a água vai alcançar a fita. E para o terceiro e último furo, a 20 cm da base, estarei tirando a tampa e a fita isolante do orifício e estaremos a calcular essa distância. Bom, e depois de ter finalizado a experiência, já ali com o auxílio da fita métrica eu pude encontrar a distância que cada jatinho de água alcançou, né, para cada orifício. Eu fiz uma tabelinha e anotei então essas distâncias, que agora eu irei resolver teoricamente para ver se os valores são aproximados. Mais uma coisa que eu gostaria de complementar, tá bem? Naquelas alturas que eu mostrei para vocês, de 20 cm, de 40 cm e de 60 cm, para cada uma delas estará agindo uma pressão diferente. A maior pressão, dentre essas três alturas que citei, a maior pressão se encontra no terceiro furo, tá bem? Que é a 20 cm, tá? Pois nós temos uma coluna de água de 73 centímetros de altura, desde a base. Então, a maior pressão vai ser no furo de 20 centímetros. A segunda maior pressão vai estar sendo exercida no segundo furo, a 40 centímetros. E a menor pressão exercida no terceiro furo, a 60 centímetros. Então, é muito importante isso que eu comento, para que haja um entendimento melhor sobre os cálculos que eu estarei a apresentar.
pois para cada orifício calculado, ali para calcular a velocidade, correto, eu encontrei, teoricamente, valores proporcionais a essa pressão, tá? Então, essa pressão que o fluido exerce sobre aquela altura está proporcional à velocidade com que o fluido sai do orifício. Vamos lá, então, dando andamento ao nosso experimento, né? Como eu já enunciei quem foi Torricelli, agora eu vou estar mostrando as equações de Bernoulli e Torricelli, com um exemplo bem didático. Esse exemplo ele vai servir muito para o entendimento do que acontece no experimento de Torricelli das garrafas, como é a proposta do meu trabalho, certo? Aqui eu tenho um tanque, tá, com certo fluido, está agindo a pressão atmosférica em cima desse fluido, tá? E esse tanque tem um orifício, onde eu denominei como um ponto B, e lá no topo do fluido, né, na parte mais alta, tem o ponto A. Esses pontos, nesse ponto aqui, nós temos uma velocidade do fluido, uma velocidade desse ponto, como eu disse que é um VA, e aqui o VB, que vai ser a saída desse fluido pelo orifício, tá? Aqui nós temos uma área bem grande, dá para se notar que a área do ponto A é bem maior do que a área do ponto B, tá? Aqui nós temos a cota do A, que vai ser a altura do referencial, nosso referencial é essa linha aqui, né? O fundo da caixa é o referencial, então vai ter uma altura YA e vai ter uma altura YB. Aqui vai ser a distância que o fluido vai estar atingindo o chão. Dando andamento, temos aqui que A ao H vai ser a diferença de cota do YA menos YB, tá? E temos aqui, como eu já expliquei, a área A é maior que a área B. E pelo princípio da continuidade, eu mostro que a área A vezes a velocidade A é igual à área B vezes a velocidade em B. Só que a área A é muito grande que quando mostrado na equação com valores, nota-se que a velocidade em A vai ser praticamente zero. E eu vou usar esse VA, a velocidade em A, como zero na fórmula, porque não vai fazer tanta diferença assim, tá? É relevante com velocidade A ou sem velocidade A, porque é muito pouca velocidade comparado a essa vazão, aqui a velocidade em B. Então, eu não vou estar utilizando o VA. Então, passando para a equação de Bernoulli, agora eu vou explicar. Aqui está a equação. A equação de Bernoulli diz que a pressão no ponto A mais a densidade, esse aqui é o D, a densidade do fluido, vezes a gravidade, vou estar usando 9,8 mesmo, vezes essa cota em A, a altura do ponto, então PA vai ser a pressão do ponto A, né? Então essa aqui é a altura do ponto A, mais a densidade vezes a velocidade em A ao quadrado sobre 2, igual a pressão de B mais densidade do fluido, o mesmo, né? Vezes a gravidade vezes a altura do ponto B, mais a densidade vezes velocidade do B ao quadrado sobre 2. Como eu disse que VA é zero, isso aqui anulo, certo? Vou simplificando. Pressão de A é a mesma pressão que de B, porque a pressão atmosférica que está atuando aqui é a mesma que está atuando ali. Eu posso dizer que as duas têm a mesma pressão. Vou simplificando, certo? E chegaremos aqui. Nessa forma, então, já um pouco mais simplificada. Vou fatorar e vou colocar em evidência o D. O que é o D? Densidade desse fluido. Vou colocar ele em evidência e logo vou simplificar. Vou obter, então, essa equação
gravidade vezes a altura do ponto A, aqui é o A, igual a gravidade vezes a altura do ponto B, mais a velocidade de B ao quadrado mais 2. Seguimos com simplificações e tal, colocando... tá, aqui tá certo. Esse YA menos YB é igual à altura, como eu mostrei aqui. Ó, né? Então, vou simplesmente trocar aqui para melhorar o cálculo. E então, chegaremos à equação de Torricelli. A equação de Torricelli é dado de a velocidade que o fluido vai estar saindo no orifício, no furo, vai ser igual a raiz de 2 vezes a gravidade vezes a altura daquele ponto, a altura da diferença de cotas, ok? E aqui eu vou fazer o seguinte, mostrar aqui, ó, da cinemática, temos que a distância, que é esse D que eu coloquei aqui, ó, esse D que eu coloquei aqui, essa distância, a cinemática nos mostra que a D, distância, vai ser igual a 2 vezes a raiz da cota daquele orifício, tá? Então, da cota do B, vezes a altura. A cinemática nos mostra isso, ok? Dando continuidade e com os valores experimentais em mãos, certo? Ou seja, já os valores da prática, já todos certinhos, como já foi mostrado na experiência. Agora, vamos ir para a teoria. Vamos ver se na teoria vai bater os valores que na prática foram encontrados. Primeiramente, eu vou passar os dados de centímetro para metro, certo? Temos esses os dados do primeiro orifício, então, de 60 centímetros da base, que foi feito lá no experimento. Temos a altura, essa altura H0, ela vai ser sempre essa altura, de 0,73 metros, certo? Essa vai ser a coluna de água, a altura máxima que o nosso experimento mostrou lá. Nós temos o H como 0,6 metros, certo? Aplicando na fórmula da distância, que lá, retiradas lá da cinemática, temos que 2 vezes raiz da altura, certo? Da altura da base, vezes a altura total, que é lá de 0,73 metros, menos a altura do orifício, certo? E então, aplicando aqui na fórmula, nós teremos o valor teórico de 0,55 metros, tá bem? Esse é um valor teórico, tá bem? Encontrado através dos cálculos aqui, esse é um valor teórico. E vimos que a distância lá no experimento foi de 0,53, tá bem? Houve um erro, e esse erro pode ser calculado através dessa fórmula, certo? Que é aqui, ó, como eu botei o título para encontrar a porcentagem de erro. Calcula-se então o valor teórico encontrado através do cálculo, o valor experimental sobre o valor teórico, vezes 100, que é para dar em porcentagem. 0,55 metros foi o valor teórico, menos 0,53, que foi o valor experimental. Dividido por 0,55 vezes 100. Então, encontremos um erro de 3,63% sobre o valor teórico. Então, um erro relativamente
tranquilo para seguirmos nos cálculos. Dando continuidade aqui na velocidade, agora aqui vamos aplicar a equação de Torricelli, que vimos que a velocidade ela vai ser igual usando a gravidade como, aceleração da gravidade como 9,8, tá bem? E aqui substituindo os valores, certo? Nós vamos encontrar 1,6 metros por segundo. Então, para o primeiro orifício a 60 centímetros da base, temos esses valores. Seguimos aqui para o segundo orifício, certo? Que ele está a 40 centímetros da base, ok? Desde ali do chão, como vimos no experimento. Vamos passar todos os dados que nós temos sobre esse orifício, sobre o furo que foi feito, certo? Vamos passar de centímetro para metro, porque eu estava trabalhando no centímetro, agora vamos ter que converter para metros para dar prosseguimento nos cálculos teóricos, tá bem? Aqui são os dados, que nós temos a altura, o H0 nunca vai mudar, ele tem que ser sempre 0,73 metros, e essa altura sim, esse H, ele era 0,60 metros, agora, no segundo orifício, ele é 0,40 metros, tá bem? 40 centímetros. Aplicando, então, na fórmula da distância, vista lá em cinemática, que nós tiramos já quando eu enunciei as equações de Bernoulli e Torricelli. Aplicando aqui, substituindo os valores, nós encontramos, aqui ó, pode ser visto um valor calculado de 0,72 metros. Esse daqui, gente, isso aqui é um valor, 72 metros, esse é um valor teórico. Na teoria deu isso, tá? Através dos cálculos deu isso. Mas na prática, vimos que a distância, conforme eu mostrei no vídeo, o valor experimental lá na prática deu 0,74 metros. Comparado com 0,72, houve um erro, tá? Esse erro, vamos trabalhar em porcentagem, vamos encontrar o erro através da fórmula, que eu já enunciei quando expliquei no primeiro orifício, tá? Vamos substituir os valores para descobrirmos o erro. E o erro aqui está dando de 2,77% sobre o valor teórico. Como bem disse lá no primeiro orifício, né, como eu expliquei, é um erro relativamente tranquilo para seguirmos adiante. E essa velocidade, aplicando então a equação de Torricelli aqui, essa velocidade, vamos substituir os valores na fórmula da velocidade, 9,8 usando como aceleração da gravidade, o 0,73 metros, a altura total lá da coluna de água, ok? Menos sobre o orifício que queremos medir a velocidade. Então aqui iremos encontrar uma velocidade de 2,5 metros por segundo, tá bem? Esse valor encontrado é a velocidade com que a água sai naquele orifício, no orifício de 40 centímetros, ok? Dando continuidade aos cálculos teóricos, agora vamos para o terceiro e último furo, tá bem? O terceiro orifício que nós vimos agora há pouco na prática, ele está a 20 centímetros da base, tá bem? Então, é aquele último furo ali que conseguimos visualizar, ele está a 20 centímetros. Passando os dados de centímetro para metros, os dados esses que nós já possuímos desse terceiro furo, os dados são a altura zero, a altura inicial, essa altura é a coluna de água, né? Que é de 0,73 metros,
ela é sempre fixa, e a altura do furo que gostaríamos de conhecer a velocidade, tá certo? Bom, e a distância, obviamente, vamos conhecer através da fórmula essa aqui, ó, que vista lá em cinemática, como eu já apresentei, é 2 vezes raiz da altura, né, do orifício, vezes essa diferença da altura de 73 centímetros aos 20 centímetros, tá bem? Substituindo os valores, nós chegaremos a um valor de 0,65 metros, tá? Esse valor aqui, sempre lembrando, esse valor, não vou conseguir escrever todo aqui, esse valor é o valor teórico, tá? É o valor que nós disponhamos desses dados aqui, desses valores, e aplicando na fórmula, encontramos esse valor. Na teoria é isso, 0,65 centímetros, 0,65 metros, e na prática deu algo diferente, mas algo bem próximo, né? Como vimos lá no vídeo, a distância foi de 63 centímetros, tá? 0,63 metros, esse foi o valor no experimento, tá? E, como de costume para os outros, não foi nenhum chegou assim exatamente, né? O valor como estamos vendo aqui na teoria, na prática é totalmente diferente. A porcentagem do erro foi de, aplicando aqui, substituindo os valores, né? Tudo certinho. A porcentagem desse erro foi de 3,7% em cima do valor teórico do encontrado. Um erro tranquilo aí para seguir nos cálculos, nada demais. E aplicando na equação de Torricelli, né? Temos que a velocidade que a água está saindo naquele orifício, no orifício de 20 centímetros da base, é a seguinte, é só substituir os valores, fica fácil aqui, substituindo os valores, vamos encontrar uma velocidade de aproximadamente 3,2 metros por segundo. Essa vai ser a velocidade com que o fluido sai no orifício a uma coluna de água, né, de 73 centímetros, então vai ser nesse ponto é a maior pressão. No terceiro orifício, vamos ter a maior pressão entre os três valores. Os três valores descobertos aí e no experimento nos mostrou, esse vai ser a velocidade máxima. E que eu ia comentar também, velocidade de 3,2 metros por segundo e a distância foi essa aqui. Bom, eu fico por aqui. Foi muito bom ter feito esse experimento de Torricelli. Funcionou perfeitamente, tanto na prática como na teoria. Os dados bateram, isso é gratificante, tá bem? Muito obrigado.